Fala aí galera, beleza? Consegui mais um vídeo. No vídeo de hoje estaremos aqui voltando aos vídeos do Articus. Dessa vez a gente vai reagir aqui ao vídeo que ele fez sobre Metal Gear Rising. Tudo de errado com Metal Gear Rising. Vou já avisando, não sou um grande conhecedor de Metal Gear. Eu vi um pouco de alguns jogos, esse aqui mesmo, em grande parte eu vi o que o Articus fez nesse vídeo e não tanto da história da franquia mesmo ou desse jogo. Então eu não sou um especialista. Eu vou só estar reagindo aqui porque eu achei esse vídeo muito engraçado. Eu assisti ele e achei muito maneiro, muitas coisas que o Articus colocou. E é aquilo, eu achei também esse jogo muito irado. Então vamos lá, gente, vamos ver o que o Articus apontou de errado nesse jogo. Em alguns minutos, spoiler. Last Dance. Vamos dançar, gente. Sempre quando aparecer a logo de alguma empresa, ele dá um ponto de errado. Deixa eu ver se tá muito baixo. I must admit, I once thought of groups like yours as opportunists, enablers of war. A Maverick é uma companhia militar privada. É claro que eles são aproveitadores da guerra. Você não tá errado. Não necessariamente e sim ao mesmo tempo. Por quê? Sim, eles vão se aproveitar de guerras, porque é onde eles mais vão conseguir em grana. Uma companhia militar privada, que eu não sei dizer se é a melhor coisa que... se é a melhor ideia que já foi feita ou se é a pior. Mas basicamente seria um grupo que oferece serviços de nível militar privados. Então você pode pagar por esses serviços à vontade e muitas vezes são mais eficientes do que serviços do exército, do exército ali do estado mesmo, aquele exército pago pelo imposto, pago pelo imposto. Então eles podem fornecer vários serviços, não só assim, tipo, de auxiliar numa guerra. Eles também podem oferecer serviços, por exemplo, de segurança, como aqui, por exemplo, eles estão numa situação de segurança, estão protegendo esse cara, acho que ele é o presidente, ministro, algo assim. Aí eles também podem fornecer outras operações, não necessariamente de porte exatamente militar, mas que vão ser úteis. Então, sim, eles podem ser aproveitadores de guerra, mas depende também dos serviços que eles fazem. Nesse caso, eles se aproveitam da guerra, mas tem outros casos onde eles não exatamente se aproveitam de uma situação em guerra. Não são só lugares em guerra que contratam serviço de empresas militar privadas. There's a saying I like. One sword keeps another in the sheath. Então, por que a sua espada está na mala? Eu acho que a espada da mostra é ele mesmo, porque esse cara aí é uma arma viva. Sometimes by taking a life, others can be preserved. It's the code the samurai lived by. Eu dei uma pesquisada bem rápida aqui e não encontrei nada sobre isso. O único código que os samurais viviam sobre era o código Bushido, e não era nem um pouco semelhante. A soldier and a philosopher. E se você considerar o que eu acabei de falar, um mentiroso? Às vezes é o samurai desse universo. Às vezes nesse universo eles colocam que os samurais viviam de acordo com esse código. Não sei pra que botar ele falando uma frase que obviamente qualquer um que pesquisar vai ser mentira, mas poderia só ser tipo, tem um ditado que eu gosto, um código pelo qual eu vivo, e o meu código é assim, assado e tal, que pra mim, quando algumas vidas são tiradas, outras são preservadas, é assim que eu vivo. É o meu código de vida, é o meu código de guerreiro, é o meu código de espadachim. Definitivamente o melhor brasileiro feito em um jogo. Pode tirar um pecado. Raiden joga somente o paletó pra cima. E mesmo assim ele fica pelado. Ou sei lá o que ele tá agora. Eu não sei exatamente, também não sei explicar, cara. Simplesmente o cara pegou e eu acho que enquanto o paletó tava ali no ar, ele tirou a roupa em velocidade máxima pra fazer pose.
tudo, o Metal Gear era geralmente uma das últimas coisas que você enfrentava num jogo da saga. Lembra quando você tinha que enfrentar um Metal Gear usando armas pesadas como bazucas e lança-granadas? Cortar esses mísseis não deveria fazer eles explodirem? Sim, deveria. Eu ia dizer que, depende, porque às vezes ele corta de uma maneira que desativa porque muitas vezes o míssil em si, o que acontece? Ele é um objeto, um projétil que está conectado com um dispositivo que, ao disparar ele, a cápsula, com todo o material explosivo ali dentro, essa parte da cápsula, ao atingir um objeto, é que ela causa a detonação. Então, dependendo de como ele for feito, ao você cortar, na verdade, você pega e você desativa. Mas, do jeito que ela estava ali, com certeza deveria ter explodido tudo. Seria mais legal se quando ele O cortasse Sundown tudo chegou na hora. aqui em menos de 5 minutos e já conseguiu prender o primeiro-ministro com correntes. Eu acho que não demora muito tempo pra prender um cara com correntes, né? Será que demora? Demora tanto tempo assim? Mas, tipo, também meio que foi inútil, por ponto que o Articus não vai apontar. Ele, tipo, pegou, prendeu o cara com correntes e tirou as correntes na mesma hora. Caramba, cara. Essa é uma quantidade bem alta de sangue pra poder jorrar na cara do Raiden e no corpo do Sam. Uma vez um professor meu disse que se você cortar uma veia, o negócio vai até o outro lado da sala de aula. A sala de aula tinha lá o quê? Acho que... cara, tinha, eu acho que uns 5 metros... Não, tinha... eu acho que quase uns 3 a 5 metros de distância do local que ele falou. Então, acho que voa mesmo. Au! It hurts to bathe in the blood of your enemies, but you hold it back. Sam acabou de conhecer o Raiden e em menos de 1 minuto de luta ele já decifrou todo o conflito emocional existente dentro do cara. É o famoso... os guerreiros falam como lutam. Você lê os caras, eles têm a capacidade de ler o inimigo e entender tudo que compõe o seu inimigo. Au! E foi daqui que veio a inspiração de arrancarem o braço do Venom Snake, que inclusive também é o braço esquerdo. Bom, na primeira vez você perdeu o braço direito, então não é necessariamente de novo. Ele falou certo, não é necessariamente, porque em si ele perdeu um braço. 2 vezes. Só que ele não perdeu o mesmo braço. Você não é um Snake. Por favor, nunca mais faça isso. Ciborgue ou não, Raiden sobrevive a isso. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government, or what's left of it anyway. Da primeira vez vocês tentaram algo assim. O primeiro-ministro foi morto na frente do Raiden. Então, não funcionou muito bem. Our more immediate problem is Jetstream Sam. Believe you've met. Por que exatamente? O Sam trabalha para Desperado. Sim, mas ele sumiu tem 3 semanas, assim como todos os outros. Não tem como ele ser necessariamente um problema. Isso é completamente impossível. Não tem nada no corpo novo do Raiden que indique algo como aerodinâmica. Às vezes é aquilo, é só pra fazer uma cena bonita, cara. Não é necessariamente algo bem feito pra ser... olha só como essa cena explica várias coisas inteiras assim sobre o personagem. Não, é só pra ser bem feito. É só pra ser bonito. Não é exatamente prático. Por que a mandíbula de metal? Digo, a cabeça do Raiden antes era perfeitamente humana e agora ele tem um queijo robótico sinistro. Por quê? Mais uma vez, pra ficar bonito na foto. Nesse caso, nem tão bonito, mas sim irado. Bastards are using stealth cable to ambush you.
Essa é uma das únicas vezes no jogo que os seus inimigos aparecem assim do nada. They sowed their fate when they took this job. I'm just the Reaper. Essa frase consegue ser muito metafórica e muito literal ao mesmo tempo. O jogo chama isso de Stealth Kill, mas não tem maneira nenhuma disso não fazer barulho. Stealth padrão, né, cara? Tipo, até os stealth que a gente vê em outros jogos, por exemplo, se a gente pegasse aqui um jogo de Assassin's Creed, até alguns stealth lá são extremamente barulhentos. Lá eles têm um capricho maior. Mas o stealth, no geral, ele é um negócio que, se você pegar hoje em dia e no passado, não evoluiu muito. Evoluiu com certeza. Mas não ao ponto de poder pegar e dizer, ah, meu Deus, o stealth hoje em dia é 1000 vezes melhor, mais realista e tal. E só alguns jogos em si tem um stealth um pouco mais clássico e antigo. Não. No geral, a maioria dos jogos não tem stealth realista. É um stealth bem qualquer coisa. Ainda fico em dúvida de por que o Blade Wolf não ter só atacado e matado o Raiden. I possess an intellect far beyond human reckoning. You don't say. Okay then, what's the meaning of life? Why are we here? Just to suffer. Ah, espera, jogo errado. Eu gostei dessa resposta do Raiden. Eu tenho intelecto acima de tudo que os humanos têm. Ah, então me responda. Qual o sentido da vida? Por que estamos aqui? É o famoso, eu sei tudo. Então me responde aí, cara. Blade Wolf foi reduzido a mingau e ainda consegue se comunicar com o Raiden. Boss, faz contra o helicóptero? Não sei como aquele cachorro conseguia. Era simplesmente impossível. O cara literalmente destruiu tudo. Destruiu cérebro, destruiu voz, tudo. Não tinha como ele ainda mandar qualquer sinal de comunicação. Eu adoro o fato de que é só um beijo e o Raiden fica todo maluco. É o cara que se faz de Sigma, de sério, sombrio, mas fica todo tímido pelas mulheres. I am Mistral, the cold wind of France. Praticamente todos os bosses do jogo têm um subtítulo, onde eles são os ventos da destruição, mas nenhum deles tem um ataque de vento ou coisas assim. Curioso, não? And your reputation precedes you. Liberian, but white as snow. I was born in Algeria myself, you know. I'm only half French. Não, o Raiden tem um ponto muito sólido. E daí? Ambos serem nascidos na África não faz diferença nenhuma nessa altura do campeonato. But I butchered those fuckers. My family's killers. That's when I realized I am a killer too. And a good one at that. Os dois primeiros ventos da destruição que você confronta passam mais tempo tentando convencer o Raiden de que ele é um assassino cruel do que de fato tentando matar ele. If you would kill for your ideals, then surely you are ready to die for them. Raiden acabou de dizer que os ideais dele são proteger os fracos e coisas assim. Então, tecnicamente ele tá assim pronto pra se sacrificar porque ele disse que vai proteger. É o personagem que pega e o que acontece? Ele sabe que o que ele faz não é a melhor coisa do mundo, é certamente certo, ele sabe que ele tem defeitos. Ele sabe que, tecnicamente, ele até poderia ser considerado um monstro, mas, na verdade, ele é um herói. Ou, pelo menos, ele faz as coisas de forma heróica porque ele faz tudo para proteger as pessoas que ele ama. Ele usa o mal dentro dele, o monstro, ele guia. Por exemplo, o Hulk. O Bruce Banner sabe que não tem como controlar 100% o Hulk, mas ele tem como direcionar o Hulk para fazer as coisas certas. Mano, eu não vou nem tentar elaborar nada e só vou dar um pecado. Eu tô contigo, parceiro. A Stranger I Remain é uma música simplesmente incrível. Pode tirar um pecado. It's overdose, I am. Surrender.
Translation. Life would I surrender. Essa não é a tradução correta. Primeiro porque não tem interrogação na frase russa que ele falou, e segundo que depois de um bom tempo pesquisando eu descobri que ele chamou o Raiden de filho da p***. Bom, essa última parte não deveria ser um pecado, mas só porque eu perdi meu tempo pesquisando sobre isso vai ser um pecado na minha vida. Filtro amarelo em uma cidade mexicana. You got some kind of disguise lined up, right? Padrão, meu irmão. Padrão americano, né, gente? Padrão de qualquer obra que se passa no México é ter filtro amarelo no México. Tenho certeza que se vier pro Brasil, vão botar filtro verde. Yep, all set. Hope so. Ou então vou botar um samba e passar no Rio de Janeiro. Relax, Kev. I'll blend right in. Mas... Poxa, é tão difícil. É tão difícil fazer um disfarce bom. Cara, é tão difícil. Tipo, você poderia simplesmente... O cara tem toda a tecnologia do mundo, não tem como criar um disfarce holográfico. É tão difícil fazer um disfarce melhor. You want the K9000 there along for this one? I had the good doctor make some adjustments along with the repairs. Por que você mandou consertar o Blade Wolf mesmo? Durante a luta não teve nenhum momento de afeição entre os dois e você fatiou ele até virar manteiga. Provavelmente por conta que ele viu muita utilidade no bicho e não exatamente gostou dele como amigo. Mas, com certeza, seria muito melhor se tivessem construído uma relação de amizade entre os dois personagens. Amigos. Essa deve ser a única frase em espanhol que os estadunidenses conseguem falar. Não, eles também falam hasta la vista, baby. That connection. Sneak into the lab and see if you can find evidence implicating them on anything. No problem. Stealth's my specialty. Não é. Esse jogo se chama Metal Gear Rising, não Metal Gear Solid. Então não é. Vai se fuder esse inimigo. Esse garoto é muito novo pra fazer uma referência a Tartarugas Ninja 2. Pô, mas aí você me chamou de velho, né, cara? Pô, eu conheço Tartarugas Ninja 2, parceiro. Que é isso? Que é isso, meu irmão? Vai ficar me chamando de velho assim na cara dura? Pô, magoei. Magoei. I've got a full slate today. You see that, Kev? In Monty's killer. Eles focam somente no Sundowner, mas não no maluco de terno que claramente detém o capital e é responsável pela operação maior. We need to hit him first and hit him hard where it counts. No, Raiden, no. I know what you're thinking, and just know. Colorado is in America, and America has these things called laws. Cara, vocês são uma empresa militar privada. Quantas vezes vocês não quebraram as leis pra fazer algumas coisas acontecerem? Acho que tem um limite do quanto... Eu acho que a questão não é nem quebrar as leis. Eu acho que tem um limite do quanto você pode quebrar as leis e não ser preso por isso. Acho que tem algumas leis que você pode quebrar e... Com os contatos e toda aquela malandragem certa, os caras se safam. Mas tem coisas que muitas vezes o pessoal não deixa passar de jeito nenhum. I'm ready. Me life now so precious. What if we can take this Scott to hell with me? That's all I needed to hear. Stop it! Now! I'll kill him, I swear! A pior parte desses momentos em que alguém fala que vai matar um refém, blá blá blá, é que no final de tudo ele não mata o tal refém. É inacreditável. Sobre a questão dele não matar o refém, é porque o que acontece? Bem, claramente isso aí não é um assassino sangue frio, mas basicamente o que acontece é que muitas vezes se ele matar o refém, nesse caso específico, ele perde a única barganha dele. O refém é a única maneira dele de negociar, de se proteger, é o escudo humano dele. Se ele matar o refém já era pra ele. George sobrevive a isso? Como? You cannot resign. Sorry, Boris, it's done. Can't have a Maverick employee involved in a corporate raiding now, can we? Espera, o Raiden se demitiu da Maverick para poder ir atacar o quartel-general do Desperado e poder arrancar o mal pela raiz, certo?
Então ele levou o carro da Maverick e o Blade Wolf da Maverick pra essa missão. Genial. É só dizer que ele roubou tudo. É só dizer que roubou tudo. Cyborg, you are not licensed to operate in this area. You're in violation of state and federal law. Guess you better arrest me then. 183-104.7, threatening a peace officer. Deadly force is authorized. Força letal autorizada. Aí eles guardam as armas de fogo e começam a sacar bastões elétricos. We can't have any more Jack the Ripper. Talvez armas de fogo não sejam tão letais contra ciborgues, no máximo deve danificar. Bem, considerando que os ciborgues teriam uma linha metálica provavelmente resistente a armas de fogo, até mesmo desse período aí. Aí então, com certeza, o mais eficiente contra essas ligas metálicas seria você usar bastões de choque. Eles provavelmente causam bem mais dano e podem danificar os circuitos, até mesmo os circuitos que mantêm o ciborgue vivo. Eu pelo menos acredito que seja esse o motivo. You saw what happened with George. Você partiu ele no meio porque ele pediu. Não teve muito a ver com nenhum Jack o Estripador. Ele decidiu fazer aquilo. Foi um ato consciente. Essa é a única vez que qualquer boss do jogo se refere ao Raiden como Raiden. All those cyborgs you've killed up to now. Maybe they weren't kids, but they were people. You ever think about them? When you're chopping them into hamburger? They're adults. They made their choice. They sign up for surgery to fight God knows where. How else would you provide for your family when your country's embroiled in civil war? Pain receptors shut down, pumped full of fear-inhibiting nanomachines sent right into the blender. Your blender? Essa situação toda poderia ter sido mais dramática se o Sen tentasse usar o cientista que o Raiden matou como exemplo. Era só um humano normal que tava com medo e tudo. E que o Raiden partiu ao meio friamente. Can we take him? Como diabos o Raiden agora tá conseguindo ouvir as vozes suprimidas dos soldados, ou sei lá o quê? What's wrong? The way he killed all the others? Oh, God. Porque a voz do cara é uma e a voz do pensamento dele é outra. Outra coisa que também diminui bastante o... Problema de dublagem. Muitas vezes o que acontece... Teve uma animação que eu assisti um pouco tempo atrás, reassisti na verdade, onde durante a maior parte da animação, foi uma animação do Batman, eu acho que o nome é Batman Assalto ao Arkham, ou Invasão ao Arkham. E basicamente lá, você tem o Capitão Boomerang sendo dublado por um cara durante a maior parte da animação. Aí então chega lá numa cena, do nada, troca pra um dublador aleatório. Tipo, é uma voz que eu também curti do Boomerang, mas do nada, cara, do nada muda a dublagem. O que acontece? Muitas vezes o dublador saiu antes de finalizar a dublagem do personagem. Então muitas vezes eles tinham uma voz pra isso, uma dublagem, só que então o cara saiu antes deles finalizarem. Aí então eles tiveram que botar outro. Às vezes botam até um estagiário aleatório ali do fundo, porque eles não tem tempo de contratar não, chama aí qualquer um. Sobre esse negócio dele tá sobre toda a questão meio que, vamos lá, psicológica que eles estão colocando aqui e tal, moral, com o Raiden. Eu achei interessante e eu acho que o Articus apontou um ponto muito bom. É aquilo, se você apresenta momentos que provavelmente seriam muito bons pra causar esse conflito moral no personagem, você tem que explorar. Mas eu também não sei por que o Raiden tá ouvindo a voz de todo mundo. Dessa cena é que assim que acaba a cutscene, você é imediatamente capaz de fazer esse tipo de coisa. So tell me. Nesse momento, você basicamente deveria pegar e, no máximo, nocautear esses inimigos. Por conta que o Raiden, ele depois ia ter que decidir ele mesmo cortar ou não esses inimigos no meio, por conta que se ele tá com um conflito moral, se o que ele tá fazendo é certo ou errado, se ele é um assassino ou não é um assassino, se ele é um personagem bom ou ele é uma má pessoa, se ele é igual aos criminosos que ele tá tentando derrotar ou não é. Who saves the weak from the man who saves the weak? Essa é uma pergunta muito interessante que você curiosamente pode fazer a um monte de vigilante da ficção. Yes, you are the... Tecnicamente, vamos lá, quem salva os fracos daquele que salva os fracos? Basicamente é uma tentativa, é um jogo de
palavras filosófico, mas que no final das contas não quer dizer nada. Os ditos que seriam salvos, os fortes que salvam os fracos, como os vigilantes da ficção, no final das contas são heróis. Ponto. Porque eles são heróis e não são vilões. Basicamente, eles são heróis porque eles fazem a coisa certa. Tá bom, eles fazem isso fora da lei muitas vezes, mas muitas vezes fazem isso porque a lei mesmo não ajuda essas pessoas. Então, eles fazem o que muitas vezes a lei não consegue fazer, eles muitas vezes detêm vilões que a lei não consegue deter, e é aquilo. No final das contas, a linha entre certo e errado é clara, ela não é cinza, ou flexível, ou ambíguo, ou difícil de entender. Não existe isso. A linha entre certo e errado é muito tênue e muito clara. Então, é muito fácil saber quem é quem nesse jogo. Todo boss desse jogo disputa com o Raiden pra ver quem é a criança soldado mais eficiente. É impressionante. Free will is a myth. Religion is a joke. It's controlled by something greater. Memes. The DNA of the soul. Você acha que eu vou dar um pecado por causa dos memes, né? Na realidade, não. É incrivelmente poderoso esse diálogo do Monsum sobre memes e tal. Principalmente se você levar o termo meme ao pé da letra, que, como diria o pensador contemporâneo Cauê Moura, é tudo aquilo que a galera repete. Ou seja, quando algo acontece, traços e situações como aquelas estão fadadas a se repetir. É simplesmente genial o jeito que é empregado nesse jogo. Mas agora, sendo chatão, é absurdamente chato o tanto que o Monsum leva para explicar o que é um meme. Parece até um discurso político. Ah, espera, é um discurso político. After the Patriots, I thought I could walk off the battlefield and into a normal life. Você era um do ciborgue após o incidente dos Patriots. Não tinha muito o que ser normal pra você. Mas esse aí é o papo padrão, é o papo mais lógico e padrão de personagem que tem poderes ou tem uma reviravolta completa na sua vida. É que nem Transformers, a volta dos derrotados. Ou melhor, a vingança dos derrotados. O Sam Witwicky querendo viver uma vida normal na faculdade. Meu Deus do céu. Escutar isso dói a minha cabeça na hora, parceiro. O cara quer viver uma vida normal na faculdade, meu irmão. Na faculdade, desgrama. Meu Deus do céu. Vai te catar, meu irmão. Faculdade é tudo menos normal, pai amado. Ele mesmo vai pra lá e aquele lugar parece um inferno em pessoa. Deus de misericórdia. Mas então, ele quer viver uma vida normal. Ele não quer ter o carro dele. Ele não quer levar o Bumblebee, o parceiro dele, que protegeu ele. E que é um Camaro irado pra caramba pra faculdade. São caras que, eles vivenciaram coisas incríveis. São caras que deveriam aceitar suas dificuldades. Ou então, pelo menos, não, ao invés de eles disserem, quero viver uma vida normal, eu simplesmente não quero mais viver a vida que eu vivia antes. Só isso, abandonar a vida de antes. Mas não dizer que quero viver uma vida normal. Não tem como você ser normal, cara. Você não é normal. Atenção! Níveis de Ed atingindo patamares perigosos. Por favor, aborte. Doctor, turn off my pain inhibitors. What? This is madness. You Do it! All right. É impressionante que o Raiden, após ter uma espada atravessada na barriga, não sofre nenhum choque circulatório e morre por conta disso. Não! Pare! Meu menino! Lembra de toda aquela ideia lá de fazer a voz reprimida dos soldados saírem pra afetar o Raiden? Ela foi completamente jogada no lixo, porque nunca mais eles tentam usar isso de novo. Cara, isso é um problema que a gente tem muito. Muita gente que acontece, eles apresentam um conceito, mas então eles não desenvolvem. Então o que acontece? Você tem histórias muito legais, muito interessantes, mas com vários conceitos legais apresentados, ou histórias com muito potencial, com conceitos interessantes que são apresentados e que te interessam, mas no final das contas não são desenvolvidos. Muitas vezes eles até explicam isso no final, nos últimos segundos do segundo tempo, extremamente corrido, na prorrogação já, quase nível Deus Ex Machina, mas muitas outras vezes eles não explicam nunca. Monsum demonstra surpresa pelo Raiden ser igual a Desperado, mas tanto ele quanto a Mistral estavam tentando convencer o Raiden disso. Bipolaridade.
give you a demonstration. I think it's time for Jack to let her rip. Que pariu. Essa luta é simplesmente do... Pode tirar nos 5 pecados. Rapaz, meu irmão, essa luta é boa mesmo. O fato de que você consegue dar parry nessa coisa genuinamente me impressiona. Se Raiden podia virar uma Homem-Aranha, simplesmente... Cara, o que me impressiona é simples negócio de personagem em história ser empalado. Isso sempre ser muito maneiro. Ele ser empalado e ainda tá vivo. Ou tirar a espada do peito e continuar lutando, meu irmão. Aqui não é uma força de vontade. Isso aí eu acho muito maneiro. Sobre dar parry, basicamente todo objeto, até mesmo o objeto mais aleatório possível, teria, abre aspas, um ponto que, ao ser atingido, ele pode repelir a energia dele de volta para toda a massa do objeto que foi lançado. Isso é claro, levando em consideração que isso foi o cálculo perfeito num mundo tecnicamente perfeito. Isso é fácil de falar, fazer é difícil. Você pegar e repelir um objeto é você devolver a energia desse objeto com o seu objeto. Mas fazer isso em um objeto daquele tamanho é incrível. correr pela lateral do prédio pra chegar até o topo, por que ele não fez logo do começo ao invés de ter que entrar no prédio pra lutar contra inúmeros inimigos? Sei lá. My apologies, Raiden. I seem to have fallen behind. No worries. Actually, I should thank you. What are you talking about? If it wasn't for you, I wouldn't have gotten Jack back. Espera, o quê? A única coisa que o Blade Wolf disse foi pro Raiden evitar combate antes de chegar até o Munsum. You can reach the server room via... Uma coisa que eu notei agora, o Raiden sempre guarda a espada antes de apertar o botão do painel, mesmo que a espada já esteja guardada. What? Miss Strong? É animação. É animação definitiva. Então, basicamente, você não tem como simplesmente pegar e mesmo que você esteja com a espada guardada, a animação é sempre essa. Então, ela vai se repetir. Independente do que aconteça. A pior parte dessas boss fights repetidas é que as músicas não tocam com vocais, o que é super triste na realidade. Bullshit! War is just part of who we are. Why fight it? Anyway, none of this will matter in 3 hours. Demand for PMCs is about to skyrocket. Like the good old days after 9/11. What are you talking about? Not here. Follow me. Eu adoro como o Sundowner joga na cara do Raiden que algo vai acontecer em 3 horas, se recusa a elaborar e vai embora. O cara tem um monte de painel solar no corpo. Pô. Como diabos o Sundowner conseguiu se agarrar na parte de baixo do helicóptero sem ser transformado em mingau por passar pelas hélices do helicóptero? Eu não vou explicar isso não, parceiro. O jogo que se liga. É uma mentira do Com certeza. Eu vou tirar um pecado? Com certeza. I suppose I should... É aquilo, parceiro. Nem todo mundo tá aqui pra ver uma coisa. Às vezes a gente só quer uma cena maneira. Não faz sentido. Dane-se, meu irmão. É maneiro. Thank you for not killing everyone at the launch site. Well, none of you say it like that. For a hired killer, you're not very good at your job. History will decide who's right. End of story. Eu não sou profissional em língua portuguesa, mas eu acho que o termo história está empregado errado nessa legenda. And I've got cause enough for killing you. Você tem? Além da vingança pessoal por ele ter arrancado seu olho e braço esquerdos, porque você não fez muita coisa até agora, além daquela leve tortura psicológica. Mas no final de tudo você saiu ganhando, então eu acho que tanto faz. This is between us. And it ends here. Okay. Let's dance!
Let's dance! É difícil eu sair dizendo, essa luta é a melhor luta do jogo, porque eu vou dizer isso pra todas as lutas. Então não tem como. Pode tirar mais um. Por um momento eu achei que o Blood Wolf ia ser aberto ao meio. Blood Wolf está totalmente danificado, possivelmente por uma batalha contra o Armstrong ou contra o Excelsius. Mas nenhum dos dois está em vista, e o Metal Gear Excelsius sai do chão. E falando em sair do chão, como diabos o Blood Wolf não é sugado pela cratera que é aberta assim que o Metal Gear surge? Gente, tem um louva-a-Deus gigante mecha aqui, chama Power Ranger. Uma coisa que eu nunca entendi é porque todos os Metal Gears têm a capacidade de rugir, gritar ou sei lá. Isso é mesmo importante pro design? Acho que é uma maneira de intimidar os inimigos. É a única coisa que me passa pela cabeça, uma maneira de intimidar os inimigos. Ou de deixar todo mundo surdo, porque com certeza desse bicho rugindo na tua frente, desse jeito, eu ficava surdo. Ficava surdo. A luta contra o Excelsius é uma luta que eu não acho tão incrível, mas Collective Consciousness compensa isso de uma maneira absurda. Pode tirar outro, pecado? Às vezes tá tudo na música, meu irmão. Às vezes uma trilha sonora certa, a música certa, na cena e no momento certo. Pronto, parceiro. É perfeito. Absolutamente mesmo. Olha, eu tinha esquecido completamente sobre isso. Quick Time Events. Que pariu, esse jogo tem muito Quick Time Event. I don't have time for this. Então, por que ao invés de ir na porrada logo, você usou o Excelsius? Rapaz, meu irmão. Que isso? O Raiden foi desmolado numa bola, meu irmão. Que viagem é essa, velho? O cara simplesmente fez o Raiden de bola, meu irmão. Que isso? Vem cá. Pá! Meteu de uma bicuda, que é isso, meu? Se esse cara tivesse na seleção, a gente ganhava a Copa do Mundo na hora. Pra mim, toda eleição tinha que ser assim, com os candidatos trocando soco até a morte. Pô, meu irmão, seria maneiro demais, parceiro. Tá só a favor também. Tá aprovado, Mano Árticos. I do need capital and votes. Wanna know why? I have a dream. Armstrong X. They'll make America great again. Ronald Reagan usou essa frase em... Wanna know why? Volta isso aqui. I have a dream. Armstrong X. Pra quem não entendeu a referência, basicamente, o Malcolm X, ele foi se eu não me engano, eu acho que ele é um pastor negro, algo por aí. E ele também era um grande... Ele lutava muito pelos direitos das pessoas negras. E então ele tinha uma frase muito famosa que... I have a dream! Onde os meus filhos um dia crescerão num país que não os julgará pela sua cor de pele, mas apenas pelas suas atitudes. I have a dream! Então, ele tem essa frase aí muito famosa, tal, onde ele fala do seu sonho, do futuro dos Estados Unidos, onde ninguém ia ser julgado por ser negro ou por ser branco, mas sim pelas suas ações, pelas suas atitudes, pelos seus feitos. They'll make America great again. Ronald Reagan usou essa frase em 1980 durante sua eleição presidencial nos Estados Unidos. Depois foi usada por Bill Clinton em 1992 e supostamente foi esquecida por 20 anos até chegar em Armstrong em 2013, que curiosamente inspiraria Donald Trump a usá-la novamente em 2018. How the hell did you get it? Cara, eu não sei dizer se ele usou isso de novo, mas se duvidar, o Donald Trump até usou isso aí de novo em 2025, não, 2024. Por conta que é uma frase muito... Cara, é tipo... Como fazer uma frase que grita sonho americano? Esse é o meu sonho pro futuro dos Estados Unidos. É só fazer isso aí, cara. É só você botar um cara falando... eu tenho um futuro, eu tenho um sonho para um país, um Estados Unidos mais grandioso e tal. Blá, 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 blá.
I don't write my own speeches. E tem algum candidato que de fato escreve? Todo candidato é assim, ele não escreve. Tipo, você pode pegar os melhores candidatos, eles não que discursam. Nenhum deles escreve. Eles têm uma pessoa que escreve os discursos pra ele. Aí então no máximo ele dá umas acentuadas. Ah, não vou fazer isso aqui, não. Muda isso aqui pra isso. E pronto. Até mesmo tem aquele negócio que várias vezes aparece nos filmes, onde mostra que enquanto os políticos estão ali falando, tá saindo ali as frases que ele tem que dizer e até pros jornalistas. Ali no telão, tem uma tela que tá mostrando ali o que eles têm que dizer. Why won't you die? Nanomachine, son. É incrível que uma frase tão simples se tornou tão icônica no mundo dos jogos. Agora pro pecado de verdade. Armstrong resumiu toda a saga Metal Gear Solid e esse jogo com apenas uma frase. Die, you piece of... Nanomachines, filho. Realmente, eu mesmo, tipo, eu nunca tinha visto Metal Gear e realmente eu já vi essa frase várias vezes. O soco do Armstrong é forte o suficiente para explodir o que sobrou do Excelsius, mas o Raiden ainda sobrevive a isso. Armstrong! Go! I said my sword was a tool of justice. Not used in anger. Not used for vengeance. But now I'm not so sure. And besides, this isn't my sword. Come on. Okay. Let's dance. Yes. Not about to return them to the streets or to broken homes. At least we can give them a chance. Essa caneca faz barulho como se fosse porcelana ao cair no chão, mas ela nem ao menos racha depois dessa queda. Your mind is made. You will Às vezes só not parece porcelana. come back. Sorry, Boris. I understand. But then, what will you do? I've got my own war to fight. Esse final dá brecha para uma sequência, e pelo andar da carruagem, a gente nunca vai ter essa sequência. E, por sinal, o Raiden agora tem seu olho esquerdo de volta. Se ele podia ter colocado outro, por que ele passou o jogo inteiro sem? E outra, o nome do jogo é Revengeance, uma mistura de Revenge e Vengeance. Mas você não se vinga de ninguém durante o jogo todo. Well, what do we have here? Oh. This. Au! Por que exatamente a bainha do Sen tem um gatilho que dispara a espada dele? Eu também não entendi a resposta pra isso, mas no próprio vídeo do Articus tem um comentário que explica. Basicamente, ele usa uma técnica de saque de espada, onde quando você puxa a espada pra fora, ela tem um golpe mais rápido do que se você simplesmente você golpeasse com ela. E aí, então, somar isso a um gatilho de arma, como se você tivesse um revólver no lugar da espada, faz essa técnica, que já é muito rápido, literalmente. Você já deve ter visto um monte de personagens assim, espadachim, Zoro, entre outros personagens de outros animes aí de espadachim, ou até mesmo que só tem espadachim no sinal, fazendo isso, usando essas técnicas que ele puxa a espada e dá um golpe rapidão. Esse saque rápido aí. Aí então, você teria essa técnica somada a um gatilho de revólver, sendo muito mais rápido e sendo muito mais perigoso. Basicamente, isso aí seria game over, parceiro. Até mesmo um cara falou que isso consegue ser mais rápido que nanomachines, que as nanomáquinas lá, que elas são extremamente rápidas, pensam super rápido, agem muito rápido. Para alguém que foi desenvolvido unicamente para realizar assassinatos em stealth, o Blood Wolf é péssimo no trabalho dele. O único motivo do Sen enfrentar os mesmos bosses do Raiden é para você ver como que o Sen completamente oblitera todos os bosses, principalmente o Metal Gear Ray. Eu sei que ele é super forte e etc, mas Armstrong sobrevive a isso.
Au. Aí, viu? Merda. Pode... Vocês viram? Foi tão rápido que ele conseguiu botar a bainha de volta e sacar e foi mais rápido que os É um nanomachines. pecado por isso. Apesar de você não poder morrer diretamente pela dor, um excesso gritante de dor pode causar um choque circulatório e ocasionar em morte. Ou seja, Sam deveria estar morto. Ele tá vivendo vacilo. There, I have disengaged your range inhibitor. I am free to go wherever I choose. For now, but just remember, I can switch it back at any time. Máquina construída precisamente para assassinar alvos sem que eles percebessem, não tenta assassinar a Mistral para poder fugir. Nada de ver. But it don't matter. Understand it or not. You'll die for it all the same. The Hot Wind Blowing é a minha música favorita desse jogo. E isso merece 5 pecados a menos. Blade Wolf, you've been through so much. Blade Wolf. Foram 2 DLCs pro K9000 ser finalmente batizado de Blade Wolf. So, just after that was when Raiden saved you? Sim, depois dele ter reduzido o Blade Wolf a quase nada. Pecados 81. Sentença. Corrida presidencial. É isso, minha gente. Mais um vídeo aqui do Arcticus finalizado. Que vida, meus amigos. Eu realmente não sabia que Metal Gear era tão maneiro assim. Acho que depois disso aqui eu vou dar umas olhadas nas gameplays e tudo. Eu já tinha visto um pouco daquele... Eu acho que era Metal Gear Solid 5, algo assim. Mas eu sempre tive muita preguiça de terminar de ver as gameplays quando eu começava e tudo. Mas acho que depois desse vídeo aqui do Arcticus eu vou dar uma segunda chance e vou terminar de ver. É isso, galera. Muito obrigado aqui pra quem assistiu até o final do vídeo. Não se esquece também de conferir esse vídeo lá no canal do Arcticus, dar um apoio lá pro Arcticus, que ele faz vídeos muito bons aqui que a gente reage no canal. Se inscreve, compartilha, deixa o like, ativa o sininho pra você ficar por dentro, que várias vezes estou mandando vídeo aí e já tem alguns inscritos e vocês não estão assistindo. Vocês talvez não estejam recebendo notificação de que saiu vídeo novo. Eu sempre coloco isso como estreia para que vocês consigam receber notificações de que saiu vídeo novo. Mas ativa o sininho para isso continuar acontecendo e fica por dentro sempre das novidades no canal. Valeu, galera. Até mais. Fui!